Fala, meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fankhauser, o seu canal agrícola. Hoje um vídeo de terça-feira, um vlog, mas não vou pôr a câmera na cabeça para gravar. Quero conversar com vocês aí, uns 20 minutos mais ou menos, sobre o manejo das nossas novilhas aqui dentro do Compost Barns. Eu já estava devendo esse vídeo. Para quem não sabe, eu lancei um vídeo aqui no YouTube há mais ou menos uns 2 meses atrás, inseminando 13 novilhas. Naquele vídeo, o vídeo foi mal porque o YouTube bloqueou, deu direitos lá contra a plataforma, porque eu mostrei inseminando. Mesmo borrando a imagem, porque a gente tem que introduzir a mão na novilha e fazer a inseminação artificial, mesmo borrando a imagem, o YouTube entendeu que não é conteúdo para ser postado na plataforma. Mas enfim, se você tiver interesse, no final desse vídeo vai aparecer na tela final aquele vídeo para você assistir. Me acompanha nessa explicação e depois volta naquele vídeo para você entender melhor como que funciona. Aqui estão todas as nossas novilhas, são 32 novilhas no momento. Eu tinha 39, mas algumas já entraram em lactação ou estão no piquete nas vacas pré-partos ali. Aqui são vacas secas, mas tem as novilhas já se adaptando para o pré-parto, aquelas mais lá do fundo. Aqui estão as separadas, que foi o que a gente fez as inseminações. Elas estão muito amontoadas aqui, tá faltando cama para elas, tá faltando sala de alimentação, tanto que a gente trata num coxo lá no chão, que inclusive elas quebraram o coxo, hoje eu vou ter que buscar outro. As 7 menores a gente trata lá. Vamos lá pertinho que eu quero mostrar. Essas 7 novilhas menores, elas não estão ainda em idade reprodutiva, então a gente não está manejando, só estou tratando elas esperando crescer. Acredito que vai demorar mais uns 4 meses. Entre idade vai 5 meses, mas de tamanho vai um pouco mais talvez. Essa aqui é uma das pequenas, porque elas estão meio sofridas aqui. Elas não estão, elas estão melhores do que quando estavam soltas a pasto, mas elas estão sofridas por conta do espaço menor. Não estão tão bem igual se fossem novilhas com final. Elas não estão magras, nada disso, mas deu uma limitada no crescimento há uns 2 meses atrás, até ajeitar o manejo com elas. Agora eu consigo prender essas grandes todas nas trancas, que cabe 20 novilhas presas, e aí fica 8 dessas menores para tratar aqui. Aí eu passo um fio, trato e deixo elas 1 hora comendo. Mas não é o manejo ideal. O manejo ideal é que eu tivesse conseguindo colocar elas em trancas para fazer tudo o que precisava. Até postei um vídeo há umas 2 semanas atrás, a gente laçando e desverminando esses animais, que era para ter feito 1 mês antes, mas por conta do trabalho que dá, e agora por conta de todos os processos que está acontecendo aqui na nossa propriedade, eu estou mais sozinho do que antes. Minha mulher agora não está mais vindo ordenhar as vacas, porque ela está grávida, já está chegando em final de gestação, e aí é perigoso andar no meio das vacas nesse período, né? Meu irmão está me ajudando aqui, só que eu tive que ir para a ordenha. Inclusive vai sair bastante vídeo de ordenha de agora em diante aqui no canal, e menos tratando as vacas, porque meu irmão tá tratando. Só que ele tem a lavoura para tocar, então nem sempre ele consegue vir. O serviço vai acumular cada vez mais, e por conta disso eu vou construir um confinamento para as novilhas lá. Vai sair vídeo logo fazendo a plainagem, que tá pronta aí já atrás, para facilitar esse manejo, porque eu não vou mais dar conta. Aí agora eu não consigo mais determinar esses animais sem construir aquele galpão. Minha esperança é que dentro de 30 dias esteja construído para facilitar esse manejo. Agora vamos voltar no vídeo que o veterinário estava aqui sábado, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aí acabamos de passar ultrassom nas novilhas. Aquele primeiro protocolo de 18 novilhas, 5 ficaram prenha, era 13 novilhas. Aí foi feito em 21 mês passado. Dessas 8, 4 confirmaram, as que estão com o P. E aí 4 repetiu, deu 50% o protocolo. Só que deu bom, né? Só no meio do verão, e passei pelo meio do exame de brucelose, tuberculose, e isso daí diminui a taxa de prenhez. E eu tô usando tudo semi-sexado, então o sexado diminui a fertilidade. No próximo protocolo eu falo pra vocês o que deu, mas logo eu termino de emprenhar todas. Bom, vocês viram aí as últimas 8 que foram protocoladas na IATF, 4 emprenharam 50%, o que é uma taxa muito boa para minha propriedade, apesar de ser novilhas, só que é semi-sexado. O semi-sexado ele dá menos fertilidade nos animais. Agora foi protocolado 6 novilhas, que foi protocolado as 4 que repetiu, mais 2 novilhas novas que já entraram em idade reprodutiva. Dessas 6, pelo menos 3 vão confirmar. Espero que, pelo menos, né? Mas eu acredito que 4 vão confirmar, porque agora tá mais fresco. Esses 2 protocolos que foi feito, que de 13 novilhas só tem mais 4, só sobrou 4 para emprenhar, 9 já confirmaram.
só que foi o primeiro protocolo foi errado. Meu irmão veio para aplicar os hormônios nela um dia de manhã, que era a minha folga, então ele fez os hormônios que tinha que fazer, mas não tirou o implante eu acho que é de progesterona, não lembro direito qual hormônio é, mas ele não tirou o implante da ATF do canal vaginal das novilhas, e aí ficou um dia a mais liberando o hormônio. Então isso diminuiu a nossa eficiência. Sem falar que o dia que foi inseminado estava uma faixa de 36 graus no sensor aqui dentro do galpão, embaixo do ventilador. Pense a temperatura que estava aqui fora. Pelo menos uns 3 graus a mais estava, uns 2 graus. Então estava muito quente, que diminui a taxa de fertilidade. E aí no segundo protocolo, quando 2 dias antes de inseminar, a gente fez exame de tuberculose nas novilhas. Então foi estressado elas pra caramba, depois foi inseminado. O que eu acredito que diminuiu a taxa de prenhez também por causa disso. Agora, nesse segundo protocolo, a minha esperança é... eu tenho quase certeza que pelo menos 4 vai emprenhar, porque tá mais fresco. Nós estamos aí em uma faixa etária de temperatura entre 28 a 30 graus, as temperaturas máximas, o que é uns 8 graus a menos do que estava aquela época que foi inseminado os 2 primeiros protocolos. E também não vai ter nenhum estresse nessas novilhas no meio desse caminho. É só estresse de pegar, aplicar os hormônios e inseminar. Mas, independente do resultado, tá dando mais ou menos. Não que nem eu queria, mas tá funcionando. Então esse foi o resultado daqueles primeiros protocolos que eu fiz o vídeo. É satisfatório sim, talvez você ache que não, dependendo da taxa de concepção da sua propriedade, mas para minha propriedade, levando em consideração todos esses fatores que eu expliquei, sim, é uma taxa satisfatória. E eu estou usando tudo semi-sexado porque eu vou botar 100 vacas em ordenha nos próximos 2 ou 3 anos. Então eu tenho que aumentar o rebanho. Dentro da nossa propriedade não entra gado de fora, de jeito nenhum. Eu lacrei a propriedade há mais ou menos uns 10 anos já que não entra animal nenhum aqui. Porque uma vez eu comprei um lote de novilhas há uns 12 anos atrás, e eu me ferrei muito com aquele lote de novilha porque trouxe uma bactéria de casco que deu nas minhas vacas que eu não tinha. Depois que veio, essa bactéria começou a dar lesão no meio do casco das vacas, a bactéria se aloja lá daquela lesão de morango que fala, é um tumor, uma espécie de tumor, uma colônia de bactérias no meio do casco da vaca, elas ficam mancas. Na época eu tinha as vacas pastas, então era muito difícil de tratar esse tipo de coisa. E aí também trouxe verruga de teto para papilomatose para as nossas novilhas, coisa que eu não tinha. O potreiro, eu cheguei e foi jogado no potreiro, a gente chama potreiro, mas é piquete, foi jogado aquelas novilhas num piquete. Aquele piquete foi contaminado, então todas as minhas novilhas que passavam naquele piquete, além de dar amarelão nelas, porque é um piquete do outro lado da sanga lá, mais retirado, aí baixava a imunidade e atacava a verruga nelas, porque elas se contaminavam com o vírus. Então hoje todo o meu rebanho é contaminado com esse vírus de verruga. Eu acredito que não tenha nenhuma propriedade que não é, por conta dessa compra. Então isso eu não vou mais fazer. A nossa propriedade, por enquanto, ela é livre de neóspora e leucose. Eu nunca fiz exame de 100% do rebanho para afirmar isso para vocês, mas toda vez que tem algum caso de aborto, alguma coisa, a gente faz todos esses exames e sempre deu negativo. Qualquer vaca que dá algum problema, a gente faz exame de sangue para leucose e neóspora e nunca acusou. Então eu acredito que sim, a minha propriedade seja livre disso. E para evitar esse tipo de coisa, e tuberculose e brucelose também, porque a gente fez exame há 10 dias atrás e deu todas negativas. Então para evitar esse tipo de problema, de trazer de trazer doenças, principalmente essas doenças como neóspora, leucose, tuberculose e brucelose, que acaba com o rebanho, eu não compro nada de fora, eu vou criar todas as novilhas. Então isso talvez atrase um pouco o meu crescimento, mas nada que vai me levar à falência. Então vale, e na minha ideia eu acho que vale a pena eu esperar, até porque eu tenho uma genética diferenciada aqui do holandês vermelho e branco. Se eu comprar animais de fora, eu vou estar atrasando essa minha genética, porque eu não vou conseguir comprar animais no holandês vermelho e branco. No preto e branco sim, mas no holandês vermelho e branco não. E a minha intenção no futuro, quando eu bater o meu teto de animais, é eu começar a vender as novilhas que vão nascendo e ganhar um valor agregado bom, por eu já estar aí na 4ª, 5ª geração de holandês vermelho e branco. Na 5ª geração de holandês vermelho e branco, os animais nascem mais de 95% vermelho e branco. Então é difícil chegar nesse ponto. Agora eu vou dar valor para a raça dos meus animais. A propriedade vai continuar fechada o resto da vida, se for necessário, para mim ter essa genética diferenciada e não ter problemas com doença. Porque quando eu quero vender animais para produção de leite e para reprodução, não é só a genética que conta, é esses animais não ter doenças, né? Porque para não espalhar doenças para outra propriedade, isso aí também gera valor nesses animais. Isso tudo é só para vocês entender o porquê que eu faço esse processo. Mas agora eu vou voltar a explicar o que era o começo desse clipe aqui, que não sai caro inseminar com semi-sexado.
Porque as primeiras 13 que eu inseminei com semi-sexado, eu paguei 189 o sêmen. Não é um sêmen muito caro, mas é um sêmen holandês vermelho e branco da Select Series, que é o touro que eu escolhi para inseminar o próximo ano inteiro aqui as vacas. Porque eu pego um touro, escolho um touro vermelho e branco e insemino todos os animais. Aí quando entra a genética, quando esses animais começam a entrar em idade reprodutiva, para não inseminar as filhas com os pais, eu troco o touro, continuo inseminando todos os animais com outro touro, para não dar confusão. Eu sei que quando a propriedade ficar maior, eu vou ter que mudar esse sistema, mas por enquanto, para mim, está funcionando e fica mais prático para fazer. Aí aquelas 13 novilhas, 5 emprenhou. Então, somando o custo dos 13 semi-sexados que foi, para 5 novilhas prenha, me custou na faixa dos R$800 por novilha prenha, somente de semi. Então essas terneirinhas já vão na semi custando mais de R$1.000 só de protocolo e de semi. Não é o custo que eu tenho que agregar nessas novilhas pequenas. Recém-nascidas, elas já nascem me custando R$1.000 aqui para essa propriedade. Mas elas valem mais do que isso quando nascem, levando em consideração que a nossa propriedade é livre dessas doenças e também por causa da raça holandês vermelho e branco, porque é uma raça difícil de fazer. Só para vocês não enjoar de me ver falando, vou mandar um pouco no meio das novilhas, ó. Vermelho e branca, vermelho e branca. Aquela é osca, não é vermelho e branca ainda, porque ela é de segunda geração. Vamos mostrar para vocês, tem umas holandês preta e branca no meio e eu vou explicar o porquê. As vermelhas e brancas, algumas são filhas de segunda geração, porque eu ainda tenho vacas velhas dando leite de primeira geração das inseminação, que foi inseminada há 12 anos atrás. 2 a 3 anos depois elas entraram dando leite. Na época que eu tinha as vacas pastas, as novilhas levava até 3 anos para entrar a dar leite. E aí elas estão dando leite até hoje. E as filhas delas são filhas de segunda geração. Filhas de segunda geração de holandês vermelho e branco, mais de 60% nasce preta e branca, que é o exemplo dessas novilhas. As pretas e brancas são gerações mais antigas. As vermelhas, 40% delas ainda são da geração antiga, só que eu tenho poucas vacas velhas hoje em dia. Só que essas bem vermelhinhas, mais brancas assim, ó, aquela que tá deitada, essas duas em pé aqui, isso daí já é a terceira geração em diante. Então aquelas terneiras, as primeiras filhas que nasceu vermelha e branca 12 anos atrás, deram mais filhas que deram essas novilhas. E eu já tenho novilhas nascendo hoje em dia de quinta geração. As de quinta geração, como eu disse, 95% nasce preta e branca. Ah, digo, vermelha e branca. Nasce alguma preta e branca no meio. Então essas novilhas mais pretas aqui são de segunda, no máximo de terceira geração do holandês vermelho e branco. Essa osca aqui já pode ser uma de quarta geração, tem que olhar nas fichas para saber. Só para vocês entenderem o porquê que o rebanho ainda nasce pintado assim. O meu lote de terneirinha, vamos lá no bezerreiro para eu mostrar isso para vocês e deixar esse vídeo completo sobre nosso melhoramento genético aqui em inseminação. O meu bezerreiro tá todo vermelho e branco praticamente. Tem uma preta e branca lá no meio. Aliás, é um boizinho que tá lá, nem é a novilha, mas ainda nasce, porque esse caso que eu falei para vocês, de segunda geração ainda nasce preto e branco. Aí vai ter muito, até nós chegar no bezerreiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vai ter muita gente me perguntando se o holandês vermelho e branco é melhor que o preto e branco. No confinamento não muda nada. É questão de sanidade, nada. Inclusive o preto e branco ele tem mais genética para a produção do que o vermelho e branco. Eu ainda não cheguei nesse teto de produção para dizer assim, ah, o holandês vermelho e branco está limitando a minha produção. Não, eu acredito que eu nem vou chegar, porque tem muito gado holandês vermelho e branco bom para produção. Mas o preto e branco sim fica mais barato para você comprar sêmen, e se você faz um trabalho de acasalamento, você tem muito mais opções, o que facilita você achar a genética certa para sua propriedade. Mas eu gosto de ver o holandês vermelho e branco, é um sonho desde que eu comecei a trabalhar com leite. Então eu vou seguir isso na minha vida, eu botei meta e eu não arredo o pé. Porque se você desiste no meio do caminho, você perde todo o trabalho que você teve anteriormente. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que teve alguém que me perguntou. 2 anos atrás eu gravei um vídeo amamentando as bezerras. E essa pessoa falou, ah, a vaca 200, a novilha 236 está na propriedade no leite ainda? A 236? Daí eu comentei pra ele, falei, está, inclusive eu vou mostrar ela. Eu tô misturando todos os assuntos aqui, mas é que esses vídeos que eu fico falando, eu tento passar o máximo de informação no menor tempo possível.
eu acabo misturando mesmo, porque eu não faço roteiro para falar, porque senão me limita muito os assuntos que eu trago aqui para vocês. Sobre o ultrassom, vai ter gente aí me perguntando, mostra fazendo ultrassom. Eu não consigo. Primeiro que se eu mostrar o veterinário colocando a mão na vaca, o YouTube corta o vídeo, ele tira o alcance. Aí só quem é bem fiel o canal vai conseguir ver. E depois, que na hora que ele está fazendo ultrassom, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que estar com as listas na mão, falando todas as informações de cada vaca, para ele fazer esse ultrassom e ter um diagnóstico correto desse animal. Então, para mim é mais importante fazer um diagnóstico correto do animal do que tentar gravar e acabar atrapalhando esse trabalho. Até porque é cara a hora de serviço do veterinário e eu preciso desse trabalho seja bem feito. Então, por enquanto eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Auxiliar o veterinário e filmar. Até porque eu teria que filmar de um ângulo diferente para aparecer só o ultrassom. E a única coisa que vocês iam ver era um borrão preto e branco. Não dá para entender nada lá. E ele também não vai conseguir explicar na hora que ele está fazendo por causa desses barulhão aqui. Por enquanto não. Talvez no futuro eu consiga trazer. Vamos entrar ali e mostrar a vaca agora. Ó, novilha de quarta geração, novilha de quarta geração. Vocês veem como é que muda a cor. Essa aqui é a vaca número 178. Eu já tô na novilha 330 e alguma coisa. Então essa aqui é uma vaca de geração do preto e branco ainda. Essa aqui nem é filha de vermelho e branca. Então as filhas dela com certeza vão nascer preto e branca sempre. Cadê a 200? Aqui, 236. Era uma terneirinha. Eu fiz o vídeo de sondando as bezerras e eu sondei ela há um tempo atrás. Ela já tá na segunda lactação. Não, ela tá na primeira lactação. Ela vai ser secada daqui uns dias pra segunda. Tem uns chifres porque até esses dias eu mochava as novilhas às vezes com 8 meses de idade. Aí acontece essas cagadas. Vai ser culpa minha. Levanta a vaquinha pra eu te mostrar. Aí ó, era terneirinha, agora tá aí a vacona. Ela está quase na época de secar, por isso que ela tem o ubre pequeno. Mas mesmo assim ela tá dando... Hoje ela tá com uma média de 28 litros por dia de produção. Ela já tá, acho, no 4º ou 5º mês de gestação. É isso aí, vaca mostrada. Até fiz elas levantar aqui, é bom que elas já vão comer. Ó, essa vaca aqui, 209. É uma vaca de primeira geração holandês vermelho e branca. E já saiu holandês vermelho e branca. Porque nós temos o genético holandês vermelho e branca desde que eu era criança. Meu pai começou com algumas vacas, mas o que deu origem a todo esse nosso rebanho, ó, pelo menos 80% desse rebanho, porque aquele lote que eu comprei aquela vez tem as descendentes delas aqui no meio também. É o que deu origem a esse rebanho quando eu era bem criança. Eu acho que eu era bem criança mesmo. Até acho que foi antes de nascer. Não, acho que eu já tinha nascido. Meu pai, na época, era a prefeitura de outro município, que acabou desmembrando e virou 2 municípios depois. Aquela prefeitura cedeu alguns sêmens para os agricultores, inseminou, que na época não tinha quase inseminador também. Isso nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás. Inseminou algumas vacas na região com sêmen de holandês vermelho e branco. Sêmen que na época só a prefeitura tinha condição de comprar para os agricultores, porque custava uma nota, né? E na casa do pai, nasceu 2 terneirinhas vermelhas e brancas. Teve algumas inseminação, levou sorte que nasceu essas 2 terneirinhas. Essas 2 terneirinhas viraram vacas. Dessas 2 vacas, uma era a Mimosa e a outra era a Estrela, o nome das vacas. A Estrela, ela tinha mais sangue de girolanda, de mestiço, não sei. Ela era meio doida da cabeça. As 2 chifrudas, na época não se mochava terneiro, eu lembro até hoje. A Estrela tinha um chifre de meio metro de comprimento mais. Mimosa tinha um chifrinho curtinho, assim, curvadinho. A Mimosa deu 12 filhas, 12 descendentes. Ela teve 13 partos na nossa propriedade. Ela viveu tipo uns mais de 15 anos. Ela viveu mais, ela viveu uns 18 anos. Ela teve 13 partos na nossa propriedade e só deu um boi. A último parto dela foi um boizinho, o resto sempre novilha. E a Estrela, se eu não me engano, foi 6 ou 7 terneiras que ela deu, de 12 cria, 12 partos que ela teve. Alguma coisa assim, meu pai sempre conta essa história. Então nós tivemos 19 descendentes dessas 2 vacas. Com isso a gente formou o nosso rebanho. Essas 2 vacas eram holandês vermelho e branca. A Estrela era meio osca, vermelhão inteira, assim, com a barriga e as patas brancas. E a Mimosa não, ela era branca com as manchinhas vermelhas. Coisa mais linda a Mimosa era. E eram vacas muito boas de leite para a época. Nosso manejo não era técnico, né? Porque a gente não entendia muita coisa também.
Mesmo assim, elas davam um bom leite por dia, mesmo sem comer muito. Viviam magra e sofrida por conta disso. Nós sempre tivemos pasto à vontade, mas a suplementação com ração não era lá aquelas coisas, e silagem não existia. Silagem, eu acho que essas duas vacas foram comer silagem nas últimas lactação delas, porque eu já era grande e ajudava a tratar quando foi feito o primeiro silo. Acho que eu tinha uns 14 anos de idade quando a gente começou a lidar com silagem. Mais ou menos isso, uns 14 anos de idade. Então só para vocês entenderem o porquê dessa genética vermelha e branca. Então foi se perdendo, que a gente foi inseminando de preto e branco no decorrer do tempo, mas tinha essa genética na propriedade. E essa 209 ali, essa última vermelha que eu mostrei, ela é filha eu acho que é filha de uma neta dessas duas vacas. Então o holandês vermelho e branco ainda estava no sangue da mãe dela, né? E aí eu comecei a comprar semi-holandês vermelho e branco há 12 anos atrás, visando retomar essa genética, por conta que a gente tinha boas recordações dessas duas vacas em questão de produção. Na época eu tinha as vacas soltas, então o vermelho e branco fazia sentido. Sim, as vacas que nascem mais brancas com as manchas vermelhas, eu acho elas mais resistentes para o sol, para as intempéries de vacas soltas. Tem gente que fala que as vacas holandês vermelha e branca dão mais gordura no leite. Eu acredito que elas perderam essa capacidade agora no decorrer dos últimos anos, porque para aumentar a quantidade de família nas raças holandês vermelha e brancas, algumas empresas introduziram genética do holandês preto e branco no meio para dar mais forquilhas na árvore genealógica, para ter mais famílias disponíveis. Acabaram introduzindo esses holandês preto e branco, que tem mais possibilidades de dar os vermelhos e brancos, e aumentaram para 16 famílias. Hoje já deve ter bem mais, o que facilita a gente comprar sêmen. Com isso ficou mais barato a compra desses sêmens, porque ficou mais fácil de produzir várias famílias, e eu acredito que aumentou a produtividade desses animais, mas diminuiu, com certeza deve ter diminuído a incidência de nascimento de holandês vermelhos e brancos. Chegamos aqui no nosso bezerreiro, tem vídeo aqui no canal também eu mostrando a gente fazendo essa limpeza. Ainda bem que funcionou direito, tá indo bem. Ainda não consegui cercar, não sei quando eu vou conseguir, provavelmente eu vou pagar alguém, um pedreiro, alguma coisa para vir cercar para mim. Tá ali a tela jogada, as galinhas ainda estão tendo acesso. Vocês estão vendo as voltas que eu estou dando nesse vídeo? Eu espero que vocês estão conseguindo entender. Aquela novilha ali tá com mania de roer as paredes, ela já tá com 90 dias ali, então eu já tenho que soltar. Olha o que eu falei. Essa não conta, porque essa é uma Hereford, nosso churrasco. Novilha holandês vermelha e branca. Aquelas duas lá que já estão desmamadas, que essa semana eu vou tirar pra fora no potreiro. Também vermelha e branca, vermelha e branca. Na verdade é branca e vermelha, né? Essa aqui tá presa, anda comendo muita ração, ó, tá estufando. Tô com medo de matar ela, então até diminuir a ração. Estão ganhando feno, mas não é como solto. Então eu vou soltar ela pra ver se ela para de estufar. Então eu tenho que falar com o veterinário sobre isso. Aí aqui, filha de vaca velha, nasceu pretinha. Aqui temos uma vermelhinha, que isso é questão de raça. Às vezes eu tô daqui 10 geração, continua dando vermelha assim. Ali a galinha, também vermelha e branca, seleção genética. Esse bicho não podia estar aí, isso aqui traz muita doença para as bezerras. Isso aqui é um problema aqui em casa, e se você tem na tua propriedade, também trabalhe em tirar esses bichos do meio das terneiras, porque isso aqui só dá BO. Esse aqui é um boizinho, nasceu preto e branco, ele é já de 4ª geração, mas ainda nasce preto e branco, como eu falei, não é 100%, nunca vai ser. Novilha de vaca velha, a vaca número 201, que é de 2ª geração de vermelha e branca. Então essa terneirinha é uma 3ª geração, nasceu mais branca do que preta. A filha dela com certeza vai nascer vermelha. E aí tem mais 2 grandes ali deitados que eu quero mostrar pra vocês. Também são vermelhos. Vocês perceberam? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 novilhas e 2 machinhos. Então são 9 bezerros. E deu só 2 preto e branco. 3, né? 2 novilhas e o boizinho. Então de 9 dá pra dizer que 1/3 foi preto e branco, mesmo nascendo algumas de 2ª e 3ª geração. Se fosse tudo de 5ª geração, essa porcentagem sobe. Esse aqui é um boizinho. Inclusive eu quase vendi ele para tourinho, mas vamos fazer carne dele. Esse aqui tem uma genética bem apurada, daria um tourinho muito da hora. E a novilha, e essa novilha aí já tá entrando no 6º mês já. Tá no 5º mês. Tá cheio de carrapato. Esse piquete é só carrapato. Nossa, vou ter que desverminar hoje. Eles passar um porão, fio do lombo. Ajuda bastante. Eu tenho que soltar com as 2 pequenininhas, mas eu vou levar lá embaixo para soltar. Lá tem tranca, coxo d'água. Lá é fácil de pegar os bichos. Pedi pro meu pai fazer o piquete cercando essa área aqui para soltar as pequenininhas.
Elas não podem chegar perto da esterqueira. Lá tem uma esterqueira, aí as pequeninas não conhecem cerca, elas podem escapar e cair dentro. Aí se cair dentro é um abraço. Nossa, eu fiz muita volta nesse vídeo, né? Deixe aí nos comentários o que você achou desse nosso bate-papo sobre novilhas. Eu descarreguei até a história de como foi a evolução genética do nosso rebanho. Se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre as novilhas, deixa aí nos comentários. Eu não estou conseguindo responder mais as pessoas, com comentários bem pontuais mesmo, porque o serviço apertou aqui de verdade. Mas todo comentário que eu leio aí eu vou dando coraçãozinho, então vocês sabem que eu li e que eu levei em consideração o comentário. E aí alguns comentários rendem vídeo aqui também, então se sua dúvida, se eu achar top, com certeza eu vou fazer um vídeo. Aí eu respondo lá, vou trazer em vídeo. Aí você começa a me acompanhar aí nos vídeos que logo vem a resposta. Igual essa pessoa que comentou lá das novilhas 236, acabei mostrando. Não sei se ela vai conseguir ver, né? Mas eu consegui mostrar. Então se você tem dúvida de ver sobre a inseminação das novilhas, clica no vídeo maior que está aparecendo aí na tela. Vai lá, assiste como que foi a gente inseminar essas novilhas de protocolo da ATF a primeira vez. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!